dentro do Congresso. Tem discussão, tem sabatina do Jorge Messias, a indicação do presidente Lula, a vaga que foi aberta ali pela aposentadoria do Luiz Roberto Barroso no STF, mas também tem discussão de dosimetria. O presidente Lula, lá atrás, derrubou integralmente, vetou integralmente a dosimetria e agora, nessa semana, um dia depois da discussão do Jorge Messias, tem a discussão da dosimetria. A gente vai girar então a nossa reportagem com a Marília Ribeiro e a Camila Xavier para a gente saber ao vivo dessas atualizações. Olá, as duas já estão junto aqui comigo. Bom dia e boa tarde para as duas. Quem começa primeiro é a Camila Xavier, trazendo esses detalhes sobre o Jorge Messias. Depois a gente passa para a Marília com dosimetria. Vocês escolhem também. Ontem, então, a gente conversou com o senador Everton Rocha, que é relator dessa indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, e aí ele tratou de alguns pontos, né? Principalmente dessa questão da dosimetria, a relação da dosimetria com essa sabatina de Jorge Messias. Isso porque, na opinião dele, o fato de a dosimetria ser votada na quinta-feira, logo um dia depois da sabatina de Messias, favorece o ministro da AGU. Isso porque ele entende que tem alguns parlamentares, ele ouviu de alguns colegas, senadores, tanto do Centrão quanto da base do governo, que eles votariam a favor da derrubada do veto do presidente Lula, isso para virar essa página, pacificar, como eles dizem, essa questão, passar para outros assuntos, mas que isso dependeria do tratamento dado pela oposição a Jorge Messias aqui amanhã, na quarta-feira, e isso a depender de como fosse essa articulação da oposição, de como eles decidissem tratar essa questão. Então, ele disse basicamente isso, que uma questão depende da outra, que esse tratamento que for dado a Messias, a essa questão da indicação de Messias, pode influenciar diretamente na quinta-feira, então, na posição dos governistas e do Centrão, ali de quem ainda não se decidiu sobre o veto, e aí ele associou esses dois pontos. Ele falou também que entende, na visão dele, deve ter uns 45 votos a favor da indicação de Messias. Esse é um cálculo que a gente vem ouvindo bastante, né, Marília? Nessa cerca de 45 votos, então seriam até 50 votos. E ele também tratou sobre um ponto da sabatina. Isso porque a gente vem ouvindo de alguns parlamentares aqui da oposição que querem tratar sobre pontos que eles consideram sensíveis, essas questões relacionadas a costumes. E aí o Everton Rocha, como ele é o relator, ele disse que ele já pretende tratar sobre isso logo no início, já vai fazer essas perguntas para Messias, para que Messias possa passar por esses assuntos e já resolver essas questões que são consideradas mais sensíveis, mas tem outros pontos que devem ser abordados aí nessa sabatina, né, Marília? É isso. Boa tarde, Nath, a você, a todos que estão no contexto. É tudo isso que a Camila falou e um pouco mais, Nath. A gente vem acompanhando aqui toda a correria principalmente do Senado Federal. Entre os pontos que devem ser discutidos, o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, ele disse que deve questionar Jorge Messias sobre o projeto de lei da dosimetria e também a imunidade parlamentar. Hoje nós tivemos aqui duas reuniões muito importantes dentro do Senado Federal, da base do governo, do Partido dos Trabalhadores, e também do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também de Flávio Bolsonaro. E nessa reunião eles discutiram o quê? Como vai se dar essa votação de Jorge Messias. Como a Camila disse, Nath, nós temos ali uma questão envolvendo o número de votos. Importante destacar que para Messias ser aprovado dentro do plenário do Senado Federal, ele precisa ter ali 41 votos. O que a gente está ouvindo aqui dentro do Senado Federal é que deve ser um placar apertado. Flávio Bolsonaro disse que não sabe de onde que o governo tirou que Jorge Messias deve ter entre esses 45, 48, 52 votos, porque isso não existe. Rogério Marinho, que é líder da oposição aqui dentro do Senado Federal, falou que eles já fecharam um certo acordo para que 30 senadores votem contrário a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Abertamente, Flávio Bolsonaro disse que vai votar
contra a indicação de Jorge Messias, mas que não faz campanha contra essa indicação feita pelo presidente Lula em novembro do ano passado. Outro ponto que entra em toda essa discussão, Nath, é justamente o que a Camila conversou com o senador Everton Rocha, que é o relator da indicação de Jorge Messias aqui no Senado. Projeto de lei da dosimetria. Ele, que deve ter o seu veto analisado na quinta-feira em uma sessão conjunta Câmara dos Deputados e Senado Federal, presidida por Davi Alcolumbre, que é presidente do Congresso. E aí entra toda essa discussão. Por quê, Nath? Porque a gente estava acompanhando aqui, Camila, e a gente conversava com alguns parlamentares, todo mundo achava que seria só uma derrubada de veto e que seria simples derrubar. O presidente Lula vetou integralmente, vamos derrubar integralmente. Mas aí aqui entra a questão, Nath, dentro desse projeto de lei da dosimetria, nós temos a questão envolvendo a progressão de pena que foi colocada dentro de outro projeto, o projeto de lei antifacção, que já foi aprovado. O que a oposição quer nesse momento? Quer retirar essa parte da progressão de pena. Por que eles querem tirar essa parte da progressão de pena? Porque se ela permanece dentro do texto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve ser um dos beneficiados caso esse veto venha a ser derrubado, para poder ter aí acesso a essa dosimetria, a diminuição da sua pena, ele vai precisar cumprir metade da sua pena. Ele que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Hoje, cumpre prisão domiciliar temporária. Então, o que eles estão articulando? Derrubar parcialmente esse veto do presidente Lula. Por outro lado, a gente tem o governo falando que não sabe se isso existe. Camila acabou de conversar com o senador e líder do governo, Jacques Wagner, dentro do Senado, que falou que não está sabendo. A Camila vai trazer mais detalhes para a gente, mas a gente já vê uma certa movimentação, Nath. Então não vai ser uma simples derrubada de veto, mas sim de muitas conversas, e não é apenas a sabatina de Jorge Messias, mas outros pontos também que devem ser debatidos. A Camila vai trazer um pouquinho da conversa que ela teve com o senador Jacques, Camila? Pois é, Marília, ele passou agora aqui há pouquinho e foi questionado, então, sobre essa questão, esse plano da oposição, essa intenção de votar parcialmente esse veto. E ele disse que ainda não teve acesso a essa proposta da oposição, que ainda não tomou conhecimento, mas que, mesmo assim, ele nem sabe se isso poderia ser feito, por conta do regimento, como a Marília falou. Isso não é algo usual, Ele falou que, então, não tem conhecimento sobre isso e que não sabe, que o que ele acredita que pode ser feito é ser votado de maneira integral, que é isso que acontece. Quando o presidente veta um projeto de maneira integral, então o veto pode ser derrubado ou de maneira integral ou não ser derrubado. Então a gente vai acompanhar realmente aí, como a Marília falou, uma discussão sobre esse ponto e também sobre vários outros, tendo em vista que amanhã acontece a sabatina, logo no dia seguinte o veto, a análise desse veto da dosimetria. Então os acordos vão se conversando ali, uma questão afeta na outra, então a gente vai acompanhar bastante movimentação por aqui nesses dias. É isso, Nath, tudo sendo costurado, tem até conversa de emendas parlamentares entrando também aí nessa questão para poder aprovar Jorge Messias. Por enquanto, ele não apareceu aqui pelo Senado Federal, lá pela manhã a gente ficou fazendo portaria aqui nessas reuniões, mas ele não apareceu. Ficamos lá entre a oposição e o governo, aí tentando articular e costurando acordos, que é uma grande costura, e a gente vai continuar aqui no Senado Federal, trazendo todos os detalhes durante a nossa programação, Nath. Perfeito. O que vocês estão trazendo para a gente é um ponto muito importante para a nossa audiência, que pode não ligar muito às coisas, mas é que as pautas do Legislativo muitas vezes vão parar no Judiciário. Então o Legislativo se interessa muito, claro, para saber quem vai ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa sabatina é esse momento do talvez futuro ministro passar e ser avaliado justamente por esses colegas do outro lado da Praça dos Três Poderes no Legislativo. Então isso é muito importante mesmo, isso tudo que vocês pontuaram sobre essas pautas que são fundamentais para os parlamentares, que querem saber como o Jorge Messias pensa, porque se aprovado, ele vai atravessar a rua e vai fazer parte do Supremo Tribunal Federal. E ali muito assunto chega, Ano passado a gente viu que a questão do IOF, por exemplo, sai do Executivo, vai para o Legislativo, volta para o Executivo não encontra um caminho com o Legislativo. Se eles não entram em acordo, vai para o Judiciário e é ali no Judiciário que continua a questão. Além, claro, dos julgamentos que são importantes para o Brasil todo.
Então, são assuntos que não são só importantes para o Legislativo ou só para o Executivo, mas para os 3 poderes, né? Nath, só para a gente pontuar, e pode ser que a dosimetria também chegue lá no Supremo Tribunal Federal e Jorge Messias venha fazer também julgamento dela, né? Porque a gente já vê, né, Camila, parlamentares da base dizendo que se o veto for derrubado, eles devem judicializar sim essa questão e aí fica com o Supremo Tribunal Federal. Então, são vários pontos que a gente precisa ligar e tentar entender o que deve acontecer, não que a gente vá saber explicar de fato, porque é tudo muito complicado. E como a Marília pontuou, Messias não passou por aí hoje, né? Ele tem aí um diazinho, menos do que um dia. Ele deve passar por aí em algum momento hoje, por isso que as meninas estão muito atentas. E ainda tem um encontrinho aí que ele tá tentando até o último segundo, que é com o Davi Alcolumbre. Agora há pouco a gente estava conversando com o Veleda, nosso diretor da redação de Minas Gerais. A eleição ali para o governo de Minas também passou pela vaga aberta pelo STF. O presidente Lula queria o Rodrigo Pacheco, por isso que indicou o Jorge Messias. Davi Alcolumbre queria uma outra coisa. E a gente vê que esse conflito ainda não foi resolvido até o finzinho, porque o Jorge Messias não conseguiu o encontro que ele mais queria, que era justamente com o Davi Alcolumbre, né? Pois Nath, a gente acompanha esses encontros, né, esses últimos minutos, justamente para Messias conseguir conversar com todo mundo o que ele precisa, todos os senadores e fazer todas as reuniões, não só ele, mas também o presidente Lula, né, que vem fazendo esses encontros estratégicos. A gente acompanhou ontem, né, Marília, o presidente se reunindo com lideranças aqui do Senado para poder entender esse cenário, saber como o governo precisaria se posicionar em relação a isso. E aí eu conversei com o Everton ontem à noite, perguntei se ele ainda iria se encontrar com o presidente Lula, se ia ter esse último encontro. Ele não quis confirmar muito ali, ficou um pouco receoso de dizer com todas as letras que iria haver esse encontro, mas eles vêm dialogando dia após dia, minuto após minuto, né, conversando em todos os momentos para poder ligar essas pontas e garantir que o Jorge Messias vai ter conversado com todo mundo, vai ter feito toda a articulação necessária para encarar amanhã essa sabatina, né, Marília? É isso, Camila. Nath, só para a gente trazer, né, nós temos a apuração no nosso site da Karine Souza e do Igor Gadelha, que eles trazem para a gente aí que Jorge Messias e Davi Alcolumbre se encontraram sim, viu? Já se encontraram e foi um jantar ontem à noite. Então, se você quer saber mais detalhes, né, quem está nos acompanhando é só acessar lá o nosso site metrópolis.com. Aqui no Congresso, no Senado Federal mais especificamente, Nath, ninguém confirma. As pessoas, a gente pergunta, né, se de fato esse jantar aconteceu, como é que foi. Aí o que a gente ouve dos senadores é o seguinte: eu não fui convidado, não sei dizer o que foi discutido, mas de acordo então aqui com a apuração da Karine e do Igor Gadelha, eles conversaram sim e falaram sobre sabatina que deve acontecer amanhã. Lembrando que ela acontece de manhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e à tarde ela deve ser levada para o plenário do Senado e a gente vai estar com uma programação especial acompanhando aqui. Camila e eu estaremos aqui dentro do Senado Federal trazendo todas as informações. E dentro do Acorda Metrópolis, porque 9 da manhã a gente ainda estará ao vivo com a Acorda e com a presença das duas aí. Muito obrigada, viu, Marília Ribeiro e Camila Xavier, trazendo todo o cenário aí do caminho do Jorge Messias nessa reta final para a sabatina dele amanhã. Valeu, viu?